Olá, nossos queridos amigos e amigas do programa Vida e Atitude. É muito bom estar mais uma vez junto com vocês. Hoje o nosso programa está muito interessante. Vamos falar de um assunto realmente relevante, tá? Vamos falar sobre acolhimento infantil, acolhimento de crianças que precisam ser acolhidas. E vamos entender um pouquinho como que funciona tudo isso com a nossa convidada que está aqui conosco hoje, é a Andréia Bonfim. Ela é psicóloga, pedagoga e coordena a parte de acolhimento familiar na Cridas. Andréia, seja bem-vinda ao programa Vida e Atitude. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Clarice, boa noite a todos. Falar sobre esse assunto, eu fico muito animada, porque eu sou muito defensora de levantar a bandeira desse assunto de acolhimento familiar. Excelente, Andréia. Vamos entender já, então, de início, o que é um programa de acolhimento familiar? É importante, antes da gente entender o acolhimento familiar, que a gente compreenda o que é esse acolhimento, o que significa, quem são essas crianças ou adolescentes que vão para o acolhimento. Então, existe uma rede de proteção, existe garantias de direitos que as crianças e adolescentes têm, que são regidos pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e se em algum momento da sua convivência familiar ela é impedida de poder desfrutar desse direito, educação. Então, são crianças que acabam passando por algum contexto de negligência, violência, abuso, quando os pais são dependentes químicos e o ambiente em que a criança vive traz algum tipo de risco, né, para o desenvolvimento saudável dela. Essas crianças são acolhidas, são retiradas de suas famílias até que a família corresponda àquilo que toda a rede vai acompanhar essa família, dar o respaldo que ela precisa para que essa criança volte para o contexto. A ideia é que a criança volte para o contexto familiar. Caso não der certo, ela vai para uma família substituta, a famosa adoção, né, que nós conhecemos. Então, hoje no Brasil, a gente tem o acolhimento institucional, que são essas instituições que nós conhecemos como a Cridas, já há mais de 30 anos funciona como acolhimento institucional, que é um local, são casas-lares, onde até 10 crianças em cada casa são cuidadas por uma educadora, né, pela mãe social, são cuidadas e elas ficam ali até que a situação jurídica seja decidida. Só que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, compreendendo quão delicado é essa situação do acolhimento, existe o acolhimento familiar, e ele é preferência em relação ao acolhimento institucional, até porque eu entendo o olhar individualizado que essa criança recebe e mantendo a ideia familiar, mantendo os princípios e valores do contexto familiar, a convivência familiar. Então, o que é a família acolhedora? É uma família qualquer que preencha os pré-requisitos ali que a gente tem para que possa participar, vai passar por uma capacitação, vai passar por uma habilitação, e ela vai decidir ali um perfil de criança que ela compreende, que ela dá conta. Muitas vezes essa família tem um filho biológico e eu prefiro que seja uma criança na mesma idade do meu filho, ou por conta da estrutura da casa, tem que ser em tal idade, enfim. Ela seleciona o perfil que ela acredita que consegue, né, atender, e ela vai receber essa criança para que, ao longo da decisão, da definição do processo jurídico dessa criança, ela vai ficar dentro dessa casa. Ela vai poder conviver no dia a dia com a família, tomar café na mesa e almoçar ali na mesa com a família, e passar pelas situações, pelas vivências que existem dentro de uma casa. Isso é manter a convivência familiar para essa criança. E assim, por exemplo, a Cridas é uma instituição que ela é incrível, né? Há tanto tempo aí, existe uma estrutura maravilhosa, mas por melhor que ela seja, são 10 crianças que ficam dentro da casa, né? Eu ia até te perguntar
Essa Oi? questão da diferença, né, quando é uma instituição assim como a Cridas e com outras instituições, né? O número de crianças, como é que funciona isso? Pelas normas técnicas, o número é até 10 crianças em cada casa, né, para as cuidadoras ali. Então, o olhar acaba sendo mais plural, né, não é tão individualizado, por mais que tentemos, aqui são as suas roupas, os seus brinquedos, é um pouco mais difícil ter esse olhar. E dentro do acolhimento familiar, esse olhar individualizado, acompanhando as demandas, acaba sendo um pouco mais de perto, mais efetivo e traz benefícios, traz ganhos importantes de ressignificação para essas crianças. Sim, importante esse olhar, porque cada um é único, não é mesmo? E com certeza acaba sendo muito mais efetiva essa acolhida, né? Tendo esse olhar diferenciado para cada um em especial, muito importante. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, Andréia, como é que está a situação no Brasil quando a gente fala nas crianças que precisam ser acolhidas? Conte um pouco para nós se você tiver como falar desse panorama no momento no Brasil. Sim. Nós temos hoje no Brasil, tenho os números ali 2020, né, do último levantamento, mais de 30 mil crianças que estão em situação de acolhimento, né, que passaram por alguma violação do seu direito e que foram acolhidas. Isso em instituições de acolhimento, né? Nós, no Brasil, temos alguns lugares que o serviço de acolhimento familiar, por serem pioneiros nesse serviço, acaba sendo um serviço que funciona muito, é muito bacana, e nós acabamos tendo como referência, né? Vamos lá buscar as melhores práticas para que a gente, como o de Curitiba tem 2 anos, aí é muito recente, né? Então, por exemplo, o Cascavel, né? O doutor Sérgio Creus, há algum tempo já montou ali, funciona muito bem. Nós temos Campinas, né? A Jane Valente também auxiliou, é um grande nome nesse quesito de acolhimento familiar e articulou todo o desenvolvimento. Em Santos nós temos alguns nomes conhecidos, né, de acolhimentos familiares que funcionam muito bem. Mas ainda estamos engatinhando no Brasil no que tange o acolhimento familiar. Né? E é tudo muito novo, a gente sempre fala isso em toda reunião de rede, é tudo muito novo para o judiciário, é tudo muito novo para a rede de proteção, porque cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem a sua realidade e temos que adaptar o trabalho da equipe técnica à realidade, à cultura daquele lugar, dessas crianças, né? Todas passaram por algum tipo de violência, todas foram roubadas de algum de seus direitos, mas o impacto que isso tem nelas é de formas diferentes, né? Então, temos que saber como lidar com cada uma, como você mesmo falou, de uma forma específica e individual. Uhum, interessante. E são muitas as crianças que precisam desse acolhimento, certo? Está em torno de quantas mil crianças, falando de Brasil mesmo, que esperam esse acolhimento, mais ou menos assim? 30 mil é o número de crianças acolhidas, né? Então, elas estão em instituições de acolhimento. Ótimo Uhum. seria se tivéssemos famílias acolhedoras para esse tanto, Puxa, né? mas por que Mas não tem? O que acontece? Qual que é o desafio quando se fala nessa acolhida? existe toda uma questão de articulação de lei municipal para que seja determinado que, olha, nós teremos 10 vagas, nós teremos 15 vagas, e aos poucos a ideia é ampliar. Então, por exemplo, neste primeiro momento nós tivemos 30 vagas, a Cridas ficou com 15 vagas, e a Recriar, que é uma outra OSC, ficou com as outras 15 vagas. Existe conversas a respeito de, assim que finalizar os 2 anos, que ampliemos as vagas, né? Mas tudo depende de uma questão política, de toda a articulação de recurso, porque essas famílias, elas são, né, custeadas com um salário mínimo, mas é mais para auxiliar ali
nas demandas algumas demandas com as crianças, né? Então, depende de outros pontos, não só... Mas é importante que alguém vá bater na porta do executivo, do legislativo, para que possa conseguir, né? Para que seja possível conseguir essa lei municipal, para que a gente possa fazer funcionar o acolhimento familiar. Mas, assim, por exemplo, a Holanda é um país que desde a década de 90 trabalha com acolhimento familiar e, mesmo assim, 65% das crianças estão em acolhimento familiar. As outras 35% estão em acolhimento institucional. Então, existem uma série de questões que são tratadas, né? Tem crianças que têm muita dificuldade com a questão familiar, foram tão machucadas e feridas em seus sentimentos, que é muito difícil a gente conseguir esse acolhimento, mas eu não posso dizer que não existe criança com perfil de acolhimento familiar, porque é a mesma coisa que eu dizer que não tem que o indivíduo não tem perfil para ter família. Então, não tenho como dizer isso, mas é que o trabalho acaba sendo um pouco mais pesado para que seja possível a gente transferir a criança do institucional para o familiar. Uhum. Agora, Andréia, o que acontece quando, por exemplo, algumas crianças vão para essas famílias, passam ali um tempo e depois elas vão retornar à sua família de origem? Como é que fica a cabeça dessa criança? Será que há um conflito algumas vezes? Porque daí elas foram tratadas de uma forma por aquela família, outra, né, que não é a dela, e quando elas voltam para a sua família, como é que você vê essa situação? É muito legal essa tua pergunta, porque esta sempre é a primeira pergunta que as famílias fazem quando estão em capacitação. Mas vai ter vínculo, eu vou vincular com essa criança. E agora? Ela vai vincular comigo, eu vou vincular com ela. Como, né, como vai ser? E a gente sempre diz, que ótimo, é isso que eu quero. Eu quero poder proporcionar para essas crianças a construção de vínculos afetivos saudáveis para a vida, porque talvez ela tenha 6, 7 anos, 8, e até hoje não conseguiu construir vínculos saudáveis, né? Não consegue compreender um toque, um abraço como algo não malicioso, mas sim para acolhimento mesmo. Então, é muito bom que haja esse vínculo, mas isso a gente vê tanto no familiar quanto no institucional. E eu sempre digo que é algo que vai além da nossa compreensão, porque a gente está falando de algo muito subjetivo, que é a emoção, é o pertencimento. Porque, assim, sim, em muitas famílias, quando acolhe a criança, a família tem um poder aquisitivo um pouco maior e proporciona para essa criança aulas de equitação, aparelho nos dentes e uma série de atividades extracurriculares e brinquedos, né? E isso muitas vezes acontece na CRIDAS também, no institucional, passeios e parques e brinquedos, e eu sempre dizia assim, as crianças ganham brinquedo que minhas filhas não têm, né? Eles podem ter muitas coisas, mas nada, por melhor e por maior que seja, substitui o pertencimento. Nada. Eu não vi até hoje uma criança... Né? Exatamente. Eu não vi até hoje uma criança dizer assim, puxa, mas aqui eu tomo sorvete. Puxa, mas aqui eu tenho um brinquedo. Uma vez disse para mim assim, eu falei assim, poxa, você vai voltar para sua família? Que legal, né? E aí ele estava indo no cinema. E aí eu falei assim, ele falou assim, eu vou no cinema e a minha mãe também vai me levar no cinema. Eu falei, tá, mas pode ser que sua mãe não possa te levar no cinema. Daí ele pegou e falou assim, não tem problema, tia, porque minha mãe sabe fazer um brinquedinho com a caixinha de fósforo, que é muito legal, você tem que ver. Que eu entendi. Aquele dia que ele me disse isso, eu entendi. Não existe, não tem como você quantificar ou precificar algo subjetivo que é a minha sensação de pertencimento. Essa aqui é minha família, é na caixinha de fósforo mesmo, mas é aqui que eu pertenço, é daqui que eu vim, é para cá que eu vou voltar, e por isso que a prioridade sempre é o retorno para a família de origem, né? Fantástico. O ideal é que todos pudessem voltar à sua família de origem, né? Mas muitos não conseguem, não acontece sempre isso, certo? E queria que você contasse algum exemplo assim de algum que foi adotado, não conseguiu voltar para a sua família de origem, mas que você viu assim
um comportamento que falou assim para você, puxa, vale a pena, né? Vale a pena. Ela não voltou para a família de origem dela, mas ela está sendo bem cuidada por esta outra família e está feliz. Conte para a gente algum case que você tenha visto assim ao Sim. longo aí da tua caminhada. No acolhimento familiar, como é novo ainda, a gente ainda não teve nenhum caso de... A gente teve retorno para a família de origem e retorno para a família extensa, mas nós não tivemos nenhum caso de adoção ainda. Existe tramitação de destituição de poder familiar, mas nenhum encaminhamento ainda para adoção. Mas como eu também trabalhei 5 anos no institucional, então a gente tem alguns exemplos e eu sempre digo, o melhor remédio que existe é família. O melhor remédio que existe é a família. Porque a gente tem um caso assim que nunca eu vou esquecer nessa vida, eu vou levar para sempre. Era um menino que ele chegou de um contexto de tanta negligência, mas tanta violência, tanto abuso, e ele muita dificuldade para se comunicar, era um menino extremamente agressivo. Eu cansei de sair correndo atrás dele. Teve um dia que nós, a equipe técnica, o superintendente, nós saímos 3 vezes para buscá-lo porque ele tinha fugido. E a gente saiu com o carro atrás dele para buscar. Então ele fugia da escola, ele brigava com todo mundo, ele batia em todo mundo. Eu entrei várias vezes embaixo da cama, apanhei muitas vezes, tomei pedrada. Mas ele era um menino que ele chegou a ficar internado em CAPS. Passou um tempo para fazer a medicação, ele tomava 7 tipos de remédio controlado diferente, entre risperidona e Ritalina e todas essas, né, essas coisas, e fazia classe especial, tinha 8 anos, não lia, e, né, questões cognitivas e motoras e tudo mais. Até que surgiu uma família, um trabalho incrível que a técnica do judiciário fez, né, para buscar, porque a idade dele, existe muito isso também, né, Clarice, que a idade, quando é novinho, é mais fácil a adoção. Até ia te perguntar isso. Passou dos 9 anos, existe na literatura um termo feio, mas existe, que é a idade dos inadotáveis, que é muito difícil alguém querer por conta, passou dos 9 anos, já não, né, é difícil, então a busca tem que ser um pouco maior, e a técnica do judiciário fez um trabalho incrível e achou uma família em Minas Gerais, e a família veio né, pegou e fez um trabalho com ele e levou, né, para Minas. E ele nos manda foto, né, e ele conversa com a gente. E o dia que eu falei com ele no telefone esses dias, não parecia a mesma criança. Os problemas, as dificuldades de dicção sumiram. Ela me mandou um vídeo dele lendo a Bíblia, né? Ele sentadinho assim com a Bíblia e lendo a Bíblia e entendendo, compreendendo o que ele estava lendo e mostrando a bicicleta e contando que o cachorro que ele tinha ganhado, outra criança. E aí ela me disse assim, você acredita que ele não está tomando remédio nenhum? Eu falei, mas como assim, né? Porque eram 7 aqui e mesmo assim a gente não conseguia segurar. Ela falou, não, tiraram todos, ele teria que tomar risperidona se tivesse em aula, mas como ele não está em aula, era época da pandemia, né? Estava fazendo videoaula, nem isso ele está tomando, e está tudo ótimo, nem voltaremos quando ele for para a escola, já não está mais em classe especial, já foi para a classe regular e tudo certo. E é o que nós temos para falar. Ele permitiu-se, né? Eu acho que houve aí também, porque a criança, muitas vezes, com uma determinada idade, ela não se permite, né? Como ele já tinha aí 9 anos, você falou? É isso? Então, veja, para se permitir também, né, que alguém possa amá-lo dessa forma tão admirável, tão diferente, tão transformadora, de repente ele permitiu, e o amor com certeza curou tudo aquilo que ele estava passando. O amor sempre cura, e esse menino para mim é um exemplo do poder que tem na família, do poder que existe nessa instituição que infelizmente ainda, né, hoje em dia tem os seus conceitos um pouco distorcidos e deturpados, mas eu acredito demais no poder que a família tem. Sim. Andréia, me conte uma coisa. Por exemplo, as famílias que querem adotar, né? Qualquer família pode fazer essa parte do programa, né? Do acolhimento,
ou não? Ou será que tem muita exigência para que essa família possa realizar essa acolhida? Qualquer família pode, mas existem alguns pré-requisitos. Então, tem que ser maior de 21 anos, não precisa ter essa estrutura, um pai, uma mãe, não, pode ser uma pessoa solteira, pode, né, pode participar do programa, então não tem problema, mas tem que ser maior de 21 anos, tem que ter condições, né, para uma casa que acolha a criança, que tenha uma estrutura, um espaço estrutural para receber essa criança. E aí um detalhe importante, esta família ou essa pessoa não pode estar habilitada para adoção. Por quê? E isso nós deixamos claro desde o primeiro dia da capacitação. A família acolhedora não tem nada a ver com adoção. A criança vai passar, é um acolhimento, é provisório pela sua casa. Ela não vai ser adotada, mesmo que você queira, mesmo que essa não é, vai descaracterizar o programa. A família acolhedora vai ter um papel de referência, de ressignificar os conceitos, princípios, valores para a criança, e aí ela sai. Aí vem outra criança. Então nós temos famílias que já estão aguardando o terceiro acolhimento. Já passaram 2 crianças por lá, estão partindo para o terceiro acolhimento. Então a ideia é essa. Como se a criança passasse por ali para ajustar algumas questões emocionais, comportamentais, e aí ela poder voltar para a família de origem, família extensa ou adoção. Importante isso que você falou, eu não tinha essa ideia de que funcionava assim. A gente confunde muito a questão da família que vai adotar ou a família que vai ficar com esta criança de passagem, não é mesmo? Que é uma acolhida por um tempo determinado, digamos assim. E só para terminar a nossa conversa, que pena que já está acabando aqui o nosso tempo, quanto tempo essa criança fica na casa de passagem, digamos assim, de acolhida, e depois, quem quiser conhecer mais, como é que faz, né, para entrar neste programa aí de acolhida dessas crianças? A criança, pela Constituição, o tempo de acolhimento, e aí não é na família acolhedora, de acolhimento, são 18 meses, né? Então, a criança, por esse tempo, né, tem que ser avaliado todo de tempo em tempo, é pedido uma avaliação da criança e tudo mais. Mas tem casos que acontecem com menos tempo, né? Rápido já desacolhe, e tem casos que acontecem com um pouquinho mais de tempo, quando a família entra um pouco com recurso e aí acaba demorando um pouco mais. Mas as famílias sempre se mostram muito abertas, o tempo que for. Posso ficar com ele até quanto tempo for. Então, as famílias que se dispõem a trabalhar com isso, elas estão bem abertas. E eu acredito demais nesse programa, eu acredito demais. Eu amo trabalhar com a rede de proteção, eu amo trabalhar com a infância, eu amo trabalhar, porque eu acredito demais nessa geração. E eu sempre digo que, para a criança, a curto prazo, os benefícios vêm rapidinho, rapidinho. Para a família, então, a gente escuta os relatos das famílias que estão acolhendo, é lindo de se ver, né? Mas para a sociedade, a longo prazo, nós também vamos ter benefícios com essas crianças que mantiveram, que vão ter fortalecidos, firmados e concretos neles ali, alguns princípios e valores que ficam, mesmo que ele volte para a família de origem, vai falar, não, mãe, não foi isso que eu aprendi, não, lá na casa da tia era diferente. Então, eu acredito demais nos benefícios que o acolhimento familiar traz para a sociedade a longo prazo. Então, eu quero provocá-los, né? Provocar todos a conhecer um pouquinho mais. No site da Acridas, né? A gente tem uma explicação sobre o que é o programa, tem esses pré-requisitos que eu coloquei a respeito do programa, temos alguns vídeos de algumas famílias que passaram pela experiência de poder acolher, e é muito bacana. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato conosco também, que teremos um prazer de esclarecer e convidá-los para visitar e para conhecer lá, ser um parceiro da Acridas. Que bacana, Andréia, muito lindo o trabalho que você e toda a sua equipe, e toda a equipe, né, que ajuda na Acridas, está fazendo esse belíssimo trabalho. Eu tenho certeza que são valores que essas crianças aprendem, que depois, lá na frente, serão valores inegociáveis. E eles são realmente transformados pelo amor e já começa ali na Acridas. Então, vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando aí.
o Amém. trabalho lindo que vocês têm feito e que muitas crianças possam ser ajudadas, viu? Deus abençoe Amém. grandemente vocês. E muito obrigada por estar aqui hoje conosco, trazendo esse assunto que é delicado, né? Falar sobre isso, mas tão importante falarmos para que muitas crianças possam ser ajudadas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom que você esteve conosco nesse episódio especial do programa Vida e Atitude. Espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Um beijo. Fica com Deus. Se diz que pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, como uma minúscula semente que se transforma numa gigante árvore. Até Deus é conhecido por começar pequeno, revelando-se não somente em terremotos, mas muitas vezes como no silêncio. Ele escolhe o pequeno para revelar sua presença. Bem, em 1938, uma semente foi plantada. Um homem, tocado pelo impacto de Jesus Cristo em sua vida, pegou um microfone e começou uma missão: compartilhar a mensagem da graça e perdão divinos com qualquer um que o ouvisse. E a missão começou a crescer. Esse programa ficou conhecido como Classe Bíblica do Rádio. Então, em 1956, outra semente cresceu a partir da primeira. Era o Pão Diário. Esse livreto se transformou numa grande fonte de encorajamento para aqueles que liam a sua dose diária de reflexão e inspiração. Deus usou essa pequena semente do Pão Diário e ela cresceu por todo o mundo. Cresceu para o espanhol, português, indonésio, japonês, russo, chinês e muito mais. Em 1968, expandiu-se para a TV com o programa Dia da Descoberta. Cresceu para mais livros, com o renomado clássico mundial Tudo para Ele, de Oswald Chambers, e os populares livretos de estudo bíblico da série Descobrindo a Palavra. Expandiu para mais programas de rádio, para mais públicos, como o Descubra a Palavra. Hoje, serve pessoas em mais de 55 idiomas em formato impresso e mais de 20 idiomas online, alcançando milhões através das mídias sociais. Floresceu em ensino bíblico online com aulas gratuitas e aproveitáveis como créditos em faculdades em vários idiomas, incluindo russo, árabe, espanhol e chinês. Expandiu-se para incluir sites como Why and My, que ajuda pessoas a explorar as profundas questões da vida, e até para um aplicativo que diariamente envia as verdades e sabedoria da Bíblia para dispositivos móveis em todo lugar. Assim como uma pequena porção do reino de Deus, essa semente cresceu em algo maior, espalhando a palavra de Cristo por todo o mundo, encorajando pessoas a se aproximar de Deus. Ensinar, encorajar, inspirar, curar, redimir e trazer esperança às gerações. Para plantar essas minúsculas sementes de verdade no coração das pessoas por todo o mundo.